Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma gravação aqui da gente, nosso podcast, falando sobre nossos temas de estética facial, tirando dúvidas dos nossos pacientes, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. E, como sempre, nesse novo modelo de podcast, eu vou estar aqui com Luana, que vai fazer essa ajuda, vai me ajudar nessas perguntas, né? Junto com as pessoas que vão mandar as perguntas, ela vai me alimentar aqui com as informações que as pessoas querem saber. Ela e Natália aqui nos bastidores. Isso. Então hoje vai ser o que, Luana, que a gente vai falar? O pessoal Hoje- pediu para falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia em adolescentes. Desde já, gente, muito obrigada pelas perguntas. Estaremos sempre aqui disponíveis, certo? Para receber perguntas de vocês. E vocês que estão acompanhando a gente, mandem perguntas através do nosso Instagram, através do nosso YouTube, nosso canal de YouTube. Mandem, nos estimulem a discutir os temas que vocês têm vontade de saber, informações, para que a gente possa estar gerando sempre conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá, quais são as principais perguntas de rinoplastia em jovens e adolescentes? É uma dúvida bem recorrente, né, doutor? A gente falar sobre a rinoplastia em adolescentes. Mas é um tema bem comum, gente. Hoje em dia é bem mais comum do que muitas pessoas imaginam. Então, uma das perguntas mais voltadas, né, mais presentes, é sobre a idade mínima. Então, fala um pouquinho para a gente, doutor. Qual é a idade mínima que se pode realizar rinoplastia em um adolescente? Eu acredito que em torno dos 12 anos, eu já fiz rinoplastia em criança de 12 anos de idade, porque assim, muitas vezes as pessoas podem argumentar, mas a criança vai continuar crescendo, vai ter alguma mudança lá no futuro, pode ser que ela precise de algum retoque. Sim, mas normalmente essas crianças e adolescentes que a gente fez precocemente são pessoas que estavam com problemas psicológicos por conta de uma baixa autoestima, por conta de bullying na escola. Não foi só nariz nesse caso, não foram pessoas que operaram orelhas de abano. E a gente precisava intervir cedo para que a gente pudesse prevenir o surgimento de um problema mental, de um problema psicológico mais grave nesses pacientes. Isso. Por isso a importância, né, do acompanhamento psicológico para esses pacientes, né, para esses adolescentes, porque é importante o psicólogo levar em consideração o adolescente como um ser biológico, psicológico, social, cultural e espiritual, né? Então, todos esses fatores vão contribuir para a realização ou não da rinoplastia. E diante disso, doutor, o que é que você acha que mais motiva o adolescente a realizar? A busca é em função de quê? Sem dúvida nenhuma da exposição da imagem nas redes sociais, né? Então, sem dúvida, a tecnologia veio para que as pessoas se expusessem mais nas telas, né? A socialização digital fez com que elas ficassem cada vez mais vaidosas, cada vez mais preocupadas com a própria imagem, já que nesses selfies da vida, nesses vídeos de TikTok, de Instagram, eles aparecem mais e eles querem se ver melhor, eles se miram em pessoas bonitas porque eles acompanham grandes astros da internet e eles querem se ver daquela forma, né? Então a gente não pode culpá-los por isso, não. E os riscos? Os riscos são os riscos, assim, em relação à rinoplastia. Essas cirurgias que a gente costuma fazer são cirurgias de baixíssimo risco. Então eu costumo dizer que é mais fácil um helicóptero cair em cima da cabeça da gente na calçada do que alguém ter um problema mais sério de gravidade, risco de vida durante uma cirurgia dessa. O maior risco de uma rinoplastia é você não gostar do resultado do nariz. E aí a gente tem que fazer retoque. Esse é o maior risco. Graças a Deus são cirurgias de baixíssimo risco. Eu, como falo nas nossas consultas, a gente tem uma qualidade de vida bem normal quando se compara com outros médicos. Eu faço uma cirurgia hoje, eu estou aqui conversando com você, eu já operei hoje de manhã, e ninguém me liga, não vai me ligar de noite, não vai me ligar amanhã, nem no final de semana, porque é tudo bem previsível como vai acontecer o pós-operatório. O paciente fica com o nariz entupido, fica melando um pouquinho de sangue, a gente já explica tudo isso antes, não tem dor, não precisa ficar em cima da cama, a gente dá uma série de acompanhamento aos pacientes e a gente sabe como é que funciona o pós-operatório, é bem previsível, então não tem dor de cabeça não. Eu considero bastante desafiador aqui para nós quando a gente recebe um paciente, né, um adolescente que tem esse sonho, que idealiza essa rinoplastia e o cuidador, né, o pai ou a mãe, às vezes é contra. O que é que você acha disso? Eu entendo isso. Por exemplo, diante de todas essas falas que a gente tem feito aqui no meu Instagram, até no TikTok, de
de rinoplastia em criança e adolescente, a minha pequena de 12 anos já está falando para mim, meu pai, eu quero operar meu nariz. Só que ela não precisa, ela não tem problema de autoestima, ela é bonita, o nariz dela é bonito. E eu falei para ela, filha, eu falo isso nas minhas redes sociais para pessoas que têm nariz muito feios. Tem o nariz feio, tem o nariz largo, caído, grandão. E essas meninas têm problema de autoestima, você não tem. Ah, não, mas o meu queria levantar um pouquinho. Eu falei, isso não é problema de autoestima. Então eu sempre falo, quando eu falo em cirurgia em crianças e adolescentes, não é cirurgia para pequenos detalhes, né? Não é pegar uma menina que quer dar uma levantadinha no nariz, não. Vai crescer, vai com seu dinheiro, só levantadinha no nariz. Agora, a criança está lá cabisbaixa, a criança não fala com ninguém, a criança é intimista, ela tem uma autoestima muito baixa. Então você percebe nos sintomas de antissocialização que essas crianças têm. Essa sim, a gente tem que intervir, porque se a gente não intervir, vai vir psiquiatra. E psiquiatra é mais complicado trabalhar a cabeça dessas crianças. Então a gente tem exemplos aqui de vários casos de cirurgia ortognática em jovens de 16, de 17 anos, em otoplastia em criança de 6 anos, crianças de 12 anos, né, em rinoplastia em crianças de 12, de 13, de 14, de 15 anos, e que a vida dessas meninas ou desses meninos se transformaram assim de uma forma absurda. As crianças mudaram o comportamento de uma forma abrupta assim, no pós-operatório. Recentemente, uns casos que eu lembro bem agora aqui, um garoto de uns seus 17 a 18 anos, que andava cabisbaixo, praticamente não socializava, ele tinha o nariz grande, ele tinha um queixo para trás e a orelha de abano. A gente começou aos pouquinhos, começou operando o nariz, depois a mãe é vaidosa pra caramba, e até minha paciente, ela estimulava ele a fazer as coisas, sempre estimulou. Aí ele fez primeiro o nariz. Quando fez o nariz, que ele voltou, aí a gente olhou, tal, não, bora fazer a orelha. O menino foi, nessas intervenções que eu fui fazendo nele, ele foi ficando mais forte, começou a colocar tatuagem. De repente, o menino tá lá, você percebe assim, aquele menino que era assim, você percebia aquele garoto poderoso, que com certeza já está aí voando. Se eu não me engano, a última vez que a mãe falou comigo, ele ia para Curitiba fazer faculdade. Ele vai saber quem é. E o outro de Salvador, a mesma coisa. A mãe me procurou para operar o nariz dela e ela veio com o esposo e com ele, com o menino, o outro menino, né? Esse devia ter uns 14 anos. E ele ficava assim, o tempo todo, ele não me encarava. A mãe falava que ele queria operar, eu falava, você quer para ele? Não me encarava. E aí a gente fez fotos, tal, fizemos uma análise do caso dele, uma simulação do caso dele, mostramos. A mãe gostou, então a mãe estimulou, o pai também estimulou. Nessa brincadeira eu operei a mãe, o pai e o filho, tá? Mas a mãe incentivou, o pai também, e fizemos a cirurgia primeiro da mãe, e depois fizemos do pai e do filho no mesmo dia. Nele eu fiz o queixo e o nariz. Última vez que foi na clínica lá em Salvador, já estava assim, com o peito estufado, já falando, já encarava, olho no olho. Quer dizer, eu sou excelente psiquiatra, então, né? Porque eu consegui resolver uma autoestima baixa, sem passar remédio psiquiátrico, né? Sem psicólogo, sem nada. Ou seja, quer dizer, psicólogo é você que abordou eles para preparar para o pós-operatório. Mas é notável a mudança que essa galera tem. Recentemente a gente teve um garoto também de 16, 17 em cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia que a gente mexe no esqueleto facial, né? O paciente tinha um queixo muito para frente, você sabe quem é. Já tinha histórico de tentativa de suicídio e o garoto com autoestima lá embaixo. A gente operou, esse garoto está voando. Então, assim, a gente tem que ficar atento aos sinais disso aí, né? Logicamente, eu não estou dizendo que todo mundo que tem problemas de inestetismo facial, todo mundo que tem o nariz feio vai ficar depressivo, mas essa garotada está ficando, essa garotada que está conectada e está ficando. Como acontece às vezes aqui, a paciente, até a semana teve uma que veio para falar do nariz, mas eu perguntei, por que esse cabelo na orelha? Não, porque eu tenho orelha de abano. Aí, quando prende o cabelo, a gente vê aquela orelha de abano. Então, são coisas que incomodam a pessoa. E aquele incômodo, psicologicamente, não é uma coisa agradável, não é uma coisa legal. Por isso que é bom estar atento e tentar fazer com que essas pessoas tenham melhora nesse visual, que vão levar automaticamente a melhora na autoestima. Antigamente, a palavra vaidade era considerada pecado, né? Sim. Não é pecado. Ser vaidoso, se querer bem, não é pecado. Autocuidado. A gente sabe muito bem quando a gente está vendo excessos de desejos ou não, né? A gente sabe muito bem se sair dos excessos de desejos. Tipo, o que seria excesso de desejo? Tipo,
Paciente que já aconteceu comigo, um menino tinha uma orelha de abano, eu corrigi, a orelha dele ficou top. Ele ia ser jogador de futebol, inclusive, já deve estar jogando, se Deus quiser, ele deve estar jogando. E aí operamos, ficou top. Ele, doutor, eu quero colar mais, eu quero colar. O senhor vai me reoperar? Eu falei, não vou não. Vai, porque eu quero muito colada. Eu falei, não vou fazer isso com você. Você pode procurar outro. Eu fiz o que eu tinha que fazer, ou seja, eu fiz uma coisa dentro da naturalidade, dentro da anatomia normal. Tem gente que busca excessos, essas pessoas têm que ser investigadas psicologicamente, a gente tem que barrar, a gente tem que dizer o não. Né? A minha filha, por exemplo, não poderia jamais colocar minha filha de 12 anos na mesa de cirurgia para dar uma levantadinha no nariz. Mas se ela tivesse o nariz caidaço, com a autoestima lá embaixo, nariz largão, orelha de abano, eu colocaria na mesa e operaria, com certeza. E você associa essa vontade dela no momento a quê? Justamente as redes sociais? Eu acho que sim, ela é conectada pra caramba. Essa semana até tomei o celular porque ela tem hiperatividade, então ela fica seguindo muito. Se deixar, ela fica mais do que 5, 6 horas por dia em rede social, então a gente está bloqueando isso. Mas foi uma coisa assim ela é um comentário, não é nada que fique perseguindo ela, não. Excelente. E é verdade, essa pergunta achei bem interessante. É verdade que a cicatrização e a recuperação no adolescente é mais rápida? Tanto a cicatrização quanto a recuperação? Não, acho que é igual. É tudo normal, tudo igual. Logicamente, é um pouco mais rápido do que pessoas bem mais velhas, do que o idoso, por exemplo. Mas não, assim, normalmente eu nunca diferenciei entre quando tirar os curativos e os pontos em um adolescente e um adulto mais velho. O tempo de retirada dos pontos e curativos é o mesmo, então não vejo nada contra isso, não. Agora, uma coisa que é bom todos saberem é que nessas cirurgias que a gente costuma fazer, que é a rinoplastia, que é a mentoplastia, a autoplastia, são cirurgias em que não há necessidade de um repouso, não há necessidade de se ficar em cima de uma cama. Então, por exemplo, um jovem, só posso fazer nas férias. Não, você pode fazer na quinta ou na sexta, na segunda, ir para a sala de aula. Logicamente, pessoas em que não tenham vergonha de carregar um curativo no nariz, porque o curativo do nariz fica 10 a 15 dias. Mas o curativo do nariz não é um sinal para a pessoa ficar na cama, não. Então, o meu paciente que a gente opera, 2 dias depois eu peço para fazer caminhadas, fazer esteira, né? Fazer uma atividadezinha física leve para estimular o corpo a fazer com que os líquidos se movimentem e se drenem. Isso, até mesmo porque tudo que acontece no pós-operatório, né, o paciente vai sofrer consequência positiva ou negativa, dependendo do comportamento dele, a longo prazo. Então, o paciente, seguindo as orientações da equipe médica, né, tende a evoluir de forma seguindo positiva. mesmo, porque eu já tive caso de paciente que não seguiu a minha orientação de praticar alguma atividade, ficou uma semana em cima de uma cama e ficou bem roxo, bem inchada, porque o marido não deixou ela levantar da cama. Então, não é para ficar em cima de uma cama mesmo. Lógico, né? Se quer ir para academia, vá e libere para academia. Agora, você não vai pegar o peso do mundo todo, você vai dar uma recuada na sua atividade física, fazer uma atividade bem leve, mas tem que fazer. Não quero paciente em cima da cama, porque isso faz com que fique roxo, fique muito inchado. E é uma coisa que a gente pouco vê no nosso dia a dia, né? A gente não vê roxidão. Tanto é que é uma pergunta bem comum. Luana, eu vou ficar roxa, né? Vou ficar inchada no pós-operatório? Geralmente não fica roxo, inchadinho fica, mas geralmente não fica roxo porque a gente estimula a movimentar-se, né? E o movimentar-se ajuda. E a rinoplastia associada a outro procedimento, doutor, no adolescente? No adolescente eu pouco vejo outros tipos de indicação, excetuando-se a rinoplastia e a orelha. Porque, por exemplo, um adolescente de 13 anos, eu não vou poder fazer uma cirurgia ortognática, a não ser que seja, por exemplo, uma criança de 13 anos com microagnatismo grave, aquela pessoa que tem um queixo lá atrás, quase colado no pescoço. Sim. Essas crianças eu estou autorizado a operar, mesmo que lá na frente eu tenha que fazer de novo, porque ele vai ter um ciclo de crescimento. Mas eu vou deixar uma menina de 12 anos com queixo lá atrás, chegar até os 18 para operar. Enquanto isso, ela pode ser uma criança depressiva, suicida. Então, a gente opera sim, precocemente, mas não tem outro tipo de cirurgia a se fazer em crianças. Eu não sou a favor de indicar, por exemplo, uma bichectomia em crianças mais novas, nem lipoaspiração de papada, pálpebra nem se fala. Então, a cirurgia que a gente tem que fazer nas crianças mesmo é nariz e orelha de abano. Doutor,
Acho que finalizamos por aqui. Eu que agradeço você mediar essas conversas e fiquem acompanhando nossos canais, compartilhem esses vídeos com seus amigos, mandem perguntas para estimular outros bate-papos quando esse, para que Luana fique me alimentando dessas informações que vocês querem saber, para que a gente mantenha aqui você sempre atualizado. Valeu? Grande abraço.